Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de hidráulica, parte de bombas hidráulicas, né? A gente vai estar fazendo mais um vídeo referente a essa parte do circuito, né? Do circuito que a gente vem analisando, né, nos últimos vídeos, né? Bom, a gente já falou sobre o circuito em si, né, a estrutura, o diagrama dele, já falou sobre a parte elétrica, né? E agora a gente vai para a parte da programação, né? Falar um pouco aí sobre essa questão da programação. A gente viu nesses últimos vídeos, né, que a ação de funcionamento do circuito hidráulico, né, para esse que a gente montou, ela vai se dar por meio, né, de acionamentos elétricos que vão ser ligados a um CLP, o qual a gente tem nesse ciclo, né, as entradas, né, tem as entradas aí, né, entradas, e tem as saídas. A gente já falou sobre o que é entrada, o que é saída aí para esse circuito, né, mas vale evidenciar isso porque tem uma importância muito grande para o programa, né, para a parte de programação do CLP. Por quê? Questão do endereçamento, né, vamos dar um foco aqui para o programa e a parte estrutural do elétrica, né? Vou aumentar aqui, pronto, aqui tá bom. O que é que acontece? A gente tem os endereçamentos aqui para entrada, né? Tem 3 entradas. Né? Temos endereçamentos aqui para saída. São 3 saídas. Né? 3 entradas, 3 saídas. Esse número aí depende do que você está realizando. Enfim, você pode ter mais entradas, menos saídas, menos entradas, enfim. Né? Isso aí é o que menos importa nesse momento. Só que o endereçamento ele tem uma funcionalidade muito expressiva no programa, porque é o que vai estar mudando a condição lógica ali de funcionamento do processo, né? O que vai estar mudando ali a interpretação, enfim. Os programas para CLP, eles podem ser escritos, né, programados, né, vamos assim falar, de várias formas, né? As mais comuns, né, em bloco, Graph7, Ladder, né? Eu pelo menos considero essas 3 aí mais comuns, né? Mas existem outras também, né? Aqui no Brasil ficou muito popular a Ladder, né? Ficou muito popular a Ladder, né? Eu até já tinha dito em um vídeo na parte de programação de CLP que eu gostava muito de programar em bloco, né? Mas depois de um tempo eu preferi mais programar em Ladder, né? Mas eu entendo também que a Graph7 ela ajuda muito, né, principalmente pela parte de função matemática, né? Não que não dê para inserir nesses casos, né? Obviamente depende do CLP ali, do hardware que você está utilizando, mas enfim, né? Essa que eu vou estar mostrando para vocês aí é uma linguagem ladder, né? É uma linguagem popularmente chamada de linguagem de contato. Eu acredito até que ela ficou popular, né, muito popular aqui no Brasil por causa da questão de ser contato, né, e fazer uma referência, né? Não que faça uma referência, né, mas assim, muita gente quando vai ensinar linguagem ladder, né, tenta fazer associação entre circuito elétrico para a programação, né? Circuitos mais básicos até que funciona em alguns casos, né, mas tem outros que realmente você vê que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, então, mas ele ficou popular, né? Ficou popular. Eu particularmente gosto por causa da questão da organização. Eu acho mais organizado ali a interpretação, enfim. Mas vamos lá. O que acontece nessa programação? A gente tem que se lembrar primeiro do descritivo da condição lógica, né? Ou seja, quando pressionar a botoeira 1, o cilindro avança. Quando pressionar a botoeira 2, o cilindro recua. Quando pressionar a botoeira 3, ele entra no estado de emergência, a lâmpada acende e o cilindro nem avança nem recua, né? Se ele tiver avançado, ele recua, né? Ele recua, mas ele vai permanecer recuado, né? Então essa é a condição lógica aí de funcionamento dele. Isso aí também é muito importante para que o programa venha a funcionar, né? Então a simulação ajuda muito, né, aí para verificar erro, enfim, teste. Bom, então o que acontece? Aqui a gente quando você vai fazer a programação em ladder, tem alguns recursos que você pode estar utilizando. Contadores, memórias, funções especiais até do próprio software, né? E pode estar utilizando a relação mais comum, que são os contatos abertos e contatos fechados, né? E as saídas. Quando a gente fala de contato aberto ou contato fechado,
referente a relação lógica ali de funcionamento. Vamos para a prática aqui que vai dar para entender melhor. Aqui primeiro a questão dos endereçamentos. Né? Parece um pouco confuso aqui, mas o que você tem que prestar atenção é só nesse número aqui. Esse número aqui é 2, 0, 1, está referente ao endereçamento. Está referente ao endereçamento, assim como esse T0, T1, T2 aqui está em endereçamento. Na prática, aqui, o que é que significa? Esses elementos que estão aqui destacados, eles estão representando funções lógicas da entrada. De entrada. Esses 3 aqui, está representando função lógica ali para a saída, ou seja, como é que vai estar chegando ali o sinal ali para a saída. Então, é a divisão. Você pode dizer, poxa, tem 3 saídas e tem 3 elementos aqui de saída, beleza. Mas por que tem tanto elemento de entrada se só tem 3 elementos de entrada? Como eu falei, é uma relação lógica que está ligada ali ao endereçamento. Então, vamos analisar aqui. Esse 2, toda vez que você vê o numeral 2 aqui, ele está ligado à ligação 2 no CLP, ou seja, ao elemento de entrada 2. Que é um elemento de entrada 2? O elemento de entrada 2 é esse aqui, que é a botoeira de emergência. Você pode dizer, pô, mas por que elemento 2 não seria o 3? É porque nesse software aqui, a ligação inicial ela não começa com 1, ela começa com 0. Então, exemplo, a botoeira 1 é o 0, a botoeira 2 é o 1 e a emergência é o 2. Então, todos esses contatos que estão aqui referenciados com 2 é referente à botoeira de emergência. E aí o que acontece? Observa o seguinte, aqui a gente tem 2 contatos fechados para essa botoeira 2, nessa emergência, e tem 2 contatos abertos. Então, quando ela tiver um sinal de processamento, o que é que vai acontecer? O contato que está fechado aqui no programa, ele abre, e o contato que está aberto, ele fecha. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar aqui essa linha. Essa última linha aqui, que é a linha mais simples. Observa que o número que está fazendo referência aqui é o 2. Ou seja, é uma relação ligada à botoeira de emergência. E aqui na saída está fazendo referência aqui ao T2. Ou seja, o T2, o T2, que é isso aqui, é a saída 2 que está fazendo referência ao LED, ou seja, a luz de emergência. Então, em resumo, o que acontece? Vamos supor que só tivesse... Vamos esquecer tudo isso aqui. Vamos supor que só tivesse essa linha. Então, o que é que ele está dizendo na prática? Quando esse sinal lógico ele chegar ali no CLP, exemplo, chegou um sinal aí na entrada 2. O que é que vai acontecer? A condição lógica desse elemento aqui ele vai mudar. Se ele está aberto, ele vai fechar. E aí, quando a gente fala de fechar, o sinal lógico significa que ele vai chegar na saída. Ou seja, ele vai chegar na saída. Então, a condição da saída T2 ela vai alterar. Então, exemplo, no caso aqui a saída T2 ela está desligada. Então, quando acionar o sinal ali para a entrada, o que é que vai acontecer? Ele vai ligar. Esse LED aqui ele vai ligar. Então, esse contato fecha e o sinal lógico ele vai chegar até a saída. Então, ele vai funcionar. Se não tiver nenhum sinal ali na entrada, esse contato lógico ele vai estar aberto e não vai ter nenhum sinal ali, teoricamente, chegando ali para a saída. Então, a lâmpada vai estar desligada. Então, veja que ele faz... tem uma base, como eu tinha dito para vocês, comum aos circuitos elétricos. Então, acho que por isso ele ficou tão popular. Como eu disse, para circuito simples é tranquilo. Quando você vai ficando um programa mais complexo, você vê que funções especiais, enfim, acaba alterando bastante. Mas aí dá para entender que se tiver alguma alteração ali na entrada 2, vai ter uma alteração ali na saída 2, que nesse caso aí é ligar a lâmpada, ligar o LED. Beleza, então, entendendo isso, que toda vez que tiver uma alteração no contato lógico ele vai estar mudando a sua função, aqui você já entende o seguinte, a gente falou que todos esses elementos aqui é referente à entrada 2, então a partir do momento que tem um acionamento lógico aqui na entrada 2, a condição desses elementos muda, ou seja, exemplo, esse aqui que está aberto fecha, esse aqui que está aberto fecha, e esses dois que estão fechados abrem. Como assim? Está fechado, abre? Significa que quando a gente fazer a ligação, o sistema ele iniciar, o contato lógico aqui, ó, ele está passando.
ele está passando, mas ele está chegando aqui e não está seguindo, né? Ou seja, o contato lógico aqui para o 2, quando você ligar o sistema, ele já está passando, né? Nesses dois aqui, ou desculpa, nesses dois aqui que estão fechados, mas chegando aqui ele vai estar bloqueado, né? E aqui está aberto, obviamente. Se tiver alteração, o que é que vai acontecer? Esses dois vão fechar. E isso vale para os outros também. Então, em resumo, vamos verificar aqui a condição inicial. Energizou o sistema, né? O que é que está acontecendo aqui com as saídas? Primeira linha, sinal lógico está passando, chegou aqui, ele está aberto, né? Não está passando, que é o contato 0. Segunda linha, o sinal aqui está passando, chegou aqui, ele está aberto, então não está passando sinal lógico, né? Aqui tem uma ramificação, né, que faz o encurtamento aqui também para essa outra saída aqui, e ele está aberto aqui, né? Então também não está chegando nada aqui. E no último aqui também está aberto, então não está chegando nada. Então, com a condição lógica tudo desligado, né, sem nenhuma mudança, todas as saídas estão desativadas. Então o cilindro ele vai estar na posição que ele tiver originalmente, né? Então ele não vai alterar. Vamos colocar aqui para simular. Então observa aqui o seguinte, né? Observa aqui o seguinte, ele mostra, né, essa sequência aqui verde. Lembrando que esse é o Software Automation Studio, né? Ele está chegando aqui na verde, né? Mas ele não está passando aqui. Ele não está passando. Esses contatos que estão bloqueados aqui, você vê que ele está verde também, indicando que está ali ativado. Mas não está chegando nada aqui para as saídas, né? Então o que acontece? Eu vou alterar aqui a botoeira 1. Né? Vou pressionar aqui a botoeira 1, vou deixar ela travada. Beleza. Quando a gente acionou a botoeira 1, o contato lógico dela altera. Se está aberto, fecha. Se estiver fechado, abre. Então, o que acontece? Esse aqui, que é da... Eu falei botoeira 1, mas na verdade é a botoeira B1 referente ao contato 0. Né? Então, esse contato 0 aqui, essa entrada 0, o que está aberto, fecha. O que estiver fechado, abre. Então, esse que estava aberto aqui, ele fechou. Né? Então, ele fechou esse contato. Aqui na sequência, se você olhar, é a entrada 1. E a entrada 1 vai permanecer do jeito que está, ou seja, fechada. Então, o sinal lógico está chegando agora onde? Na saída T0. Quem é a saída T0? É essa solenoide aqui que vai fazer com que o cilindro ele avance. Então, apertou ali o B1, que está referente à entrada 0, mudou lá, acionou a solenoide, né? A solenoide Alt 0 e ele avançou. Beleza, foi. Na prática, eu deixei ele aqui travado só para o contato ficar aqui modificado. Mas a gente sabe que quando, aqui no caso a botoeira de pulso, quando acionar que ele der o sinal, automaticamente aqui ele já vai alterar. Né? Então vamos fazer aqui de novo. Eu vou resetar ele aqui. Colocar para simular de novo. Quando eu apertar aqui, o sinal aqui já vai mudar, ele já vai mandar sinal ali para saída. Né? Ó, apertei, ele voltou à condição. Mas a solenoide, que era o principal, ela foi acionada e ela já mudou. Né? Foi a botoeira de pulso, ele mandou o sinal, ela já alterou. E você vê que a condição lógica está o quê? No mesmo estado que originalmente. Só que a solenoide, o elemento físico, recebeu o sinal e ele avançou. Né? Então, perfeito. Se eu apertar de novo aqui, para a botoeira 1, que está na entrada 0, acionar, ele vai mudar a condição lógica tranquilo. Né? Vai mudar a condição lógica tranquilo. O que é que vai... A solenoide está aqui acionada, só que ele já está avançado. Né? Então, eletricamente está chegando o sinal ali na solenoide, só que ela já está avançada, então não vai alterar em nada. Né? Não vai alterar em nada. Então, nesse caso aqui, se eu acionar agora a botoeira 2, que é a entrada 1, o que é que vai acontecer? Vou alterar aqui, vou deixar ele travado. Ó, observa que esse contato aqui, que é referente à entrada 1, que é a botoeira 2, esse contato aqui ele fecha. E o sinal ele chega ali na saída. Só que essa saída agora é quem? T1. T1 é a solenoide 1, né? Que seria teoricamente a solenoide 2, né? Por causa daquele endereçamento. Né? Então ele vai estar mandando o sinal para a solenoide e ela vai estar fazendo com que o cilindro retorne. Né? Vai estar fazendo com que o cilindro retorne. Então esse ciclo aqui, se for só isso, avanço e retorno, só essas linhas aí estava tranquilo. Né? Só essas linhas e detalhe. Né? Não precisaria desses dois contatos aqui inicial, não iria precisar disso aqui, né? Ou seja, era só ali as duas entradas e as duas solenoides. Então, resumindo, apertou 1, avança, apertou 2, ele retorna e vice-versa. Né? Vice-versa. Ele não está automático, ele poderia estar automático, né? Se a gente estivesse utilizando o sensor aqui
de presença, ou fim de curso, coisa do tipo. E aí tem um detalhe que é a botoeira 3, que é emergência. Aí a emergência eu tenho que deixar ela ativada mesmo, que é uma botoeira de trava, né? Aqui eu não coloquei com a simbologia correta, mas é uma botoeira de trava. Quando você pressiona e segura, ele trava. Então, nesse caso da emergência, aí é interessante porque o que é que vai acontecer aqui no circuito? Lembra que tem dois elementos aqui de entrada referente a essa entrada 2, né, que é a botoeira de emergência. Os dois elementos que estão fechados, eles vão abrir. Né, eles vão abrir aqui nessa linha, ou seja, não vai estar alimentando nem a solenoide Alt 0, nem a solenoide Alt 1. Né, então ali vai estar bloqueado. Só que o que acontece aqui é o seguinte, tem um atalho aqui embaixo. Esse atalho ele vai alimentar a solenoide para retorno, que é essa daqui. Por que ele vai acionar essa solenoide para retorno? Porque o cilindro, quando entrar no estado de emergência, ele recua. Né? Então ela vai ficar acionada. Né? Por isso que ele não vai alterar. Vou, exemplo, se eu apertar aqui a botoeira 1 ou a botoeira 2, ele não vai modificar o estado. Por quê? Porque essa solenoide aqui está alterada, ou seja, a emergência dela está alterada. Né? E a lâmpada, que é essa última linha, que foi até o que a gente iniciou a conversa, ele também está acionado. Né? Então a lâmpada aqui está acionada. Vou resetar aqui e vou mostrar de novo. Acionou o sistema, apertou aqui para avançar. Ele avançou, e aí eu vou apertar já a emergência, que é o último. Quando apertar a emergência, ó, ele retorna, porque ele está acionando aqui a solenoide e a lâmpada está acesa. Então essa aqui é a condição lógica de funcionamento do circuito, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!